Como é bom poder falar e poder ter acesso à palavra do Senhor, não é verdade? E eu quero falar a verdadeira alegria, a alegria que agrada a Deus. Tem alegria que agrada a Deus? Tem. Mas Deus que traz alegria? É, também. Quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 6 e o verso 7. Diz o seguinte: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Tem outra versão que diz: lembrem disso, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Algo interessante é que, orando ali, eu estava a caminho aqui para a gente fazer esse momento de devocional e Deus foi falando ao meu coração. Caminhar com Deus é algo completamente livre. Deus não nos obriga a nada. Nós temos essa liberdade de poder, eu quero caminhar ou não. Mas quando nós escolhemos, é porque realmente nós decidimos. E é natural de quem toma uma decisão livre, sem pressão nenhuma, que ele seja feliz naquilo que ele faz. Então, quando não, realmente eu quero. Uma coisa é, você é obrigado a aceitar Jesus, você é obrigado a seguir Cristo. Não, você não é obrigado. Mas você tem a opção. Você sabe que se você aceitar Jesus, você sabe que se você seguir a Cristo, sua vida será completamente diferente. E por inteligência você vai, não, eu vou escolher o que é melhor, o que é pior, de jeito nenhum. E isso tem que ser natural, essa alegria que vem. Por quê? Quando fala, nossa, eu escolhi aquilo que eu queria. E é isso que o Senhor fala. Deus não nos pede nada. Deus não precisa de nada que é nosso. Por quê? Porque tudo vem dele. Porque, na verdade, tudo é dele, não tem nada que é nosso. Nós somos só o quê? Mordomos. A gente cuida daquilo que ele tem nos delegado. Porque depois nós vamos prestar conta de tudo aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos. Nós vamos prestar conta da família que ele deu para a gente cuidar. Nós vamos prestar conta dos amigos ali no trabalho que ele colocou para se relacionar conosco. Deus não coloca nada na nossa mão que não seja para que a gente venha refletir Cristo na vida deles. Então aqui está dizendo o seguinte: aquele que semeia pouco, ele colhe pouco. E é interessante que as medidas de Deus, elas são transbordante, sacudida e recalcada. Eu falo que Deus, ele realmente, tudo aquilo que ele faz é com intensidade. É pouco, então vai ser pouco. Então seja intenso, seja inteiro. Para você receber o melhor do Senhor, faça o seu melhor para você entender o que isso, o seu melhor, significa diante de Deus. Você vai ter uma experiência tremenda. É algo interessante que aqui fala, cada um, dê conforme ou contribua, que cada um dê a sua oferta, que cada um contribua com aquilo que determina no coração. Quando fala de coração, a gente fala daquilo que é valor para a gente. Porque a Bíblia fala que a gente tem que guardar o quê? A palavra no coração para a gente não pecar. Quando a gente não guarda a palavra, a gente vai guardar outras coisas. E como duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço, ou é palavra ou não é. E é interessante que fala, guarda a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Coração é lugar de guardar o quê? Palavra. Não é lugar de guardar medo, insegurança, raiva. Não, não é isso não, não é isso não. E de tudo que se deve guardar, a gente tem que guardar o coração, porque ele procede à fonte de vida. Por isso que fala aqui do coração, aquilo que você estabeleceu no seu coração. Um coração vivo é um coração que caminha de acordo com a palavra. Então é um coração que tem as medidas de Deus. Então é um coração que realmente é intenso. Então é um coração que, quando ele vai semear, e aí eu não vou falar só de recurso financeiro, não. Eu vou falar de tudo. Quando você vai ali para o seu trabalho, eu estou semeando no meu trabalho, eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou fazer o que é o médio, não. Eu vou fazer o melhor. Eu tenho que fazer isso, mas eu faço além.
Quantas coisas a gente pode fazer além do que nos pedem? Quem caminha de acordo com a excelência e com o padrão de Deus, isso é natural. Isso é natural, ele não cumpre obrigação. É isso que o Senhor está falando. Não contribua aqui com tristeza nem por necessidade, mas é com alegria, por prazer. Quem realmente tem o coração, a palavra do Senhor, ele tem atitudes que demonstram que o Senhor está no coração dele, porque ele realmente é intenso e ele faz muito e ele realmente se alegra em fazer. Ele não faz por obrigação. E eu quero que você hoje pare e reflita a alegria que agrada a Deus. Como está seu coração? Como anda o seu relacionamento com Deus? Qual a intensidade daquilo que você faz em tudo que você faz? Você faz por obrigação? Você faz por fazer? Ou você desfruta da presença de Deus e de manifestar Deus naquele lugar? Deixa eu te falar uma coisa. Você está nesse trabalho só para refletir Deus. Deus te colocou aí para você refletir Ele. E de quebra você está ganhando um salário. Jesus não morreu para você ter bom salário, não. Mas Ele morreu para você alcançar essas vidas que têm aproximado de você. Jesus não morreu para você ter sua casa própria, não. Ele morreu para que você alcançasse, às vezes, aquelas pessoas que estão ali próximo daquela casa que você tem um desejo de comprar. Ele morreu por vidas. Então, não se perca na caminhada. Porque aí sim, a gente começa, às vezes, a fazer por obrigação ou por medo. E a alegria, que tem que ser aquilo que realmente pulsa no nosso coração, que é o que traz vida, ela vai o quê? Se esvaindo. Então, não sei como está seu coração, está morto? Seu coração está faltando sangue? Seu coração ali está aquele, igual, tá aquele sangue pisado, está ali, está precisando de um renovar? Peça ao Senhor. A Bíblia fala que o Senhor diz, eu estou à porta e eu bato. Se você abrir, entra, deixa. É interessante que essa palavra fala para quem às vezes não conhece o Senhor. Você ainda não conhece? Você nunca aceitou? Falou, Deus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Então essa é a sua oportunidade de falar, Deus, entra no meu coração. Mas você já conhece. Às vezes você já deixou o Senhor entrar, mas na caminhada, você às vezes pediu, dá licença aqui, Senhor. Nessa área aqui o Senhor não precisa de mexer, não. Aí você deu um cartão ali, vermelho para ele, tirou ele de campo. E às vezes ele está ali batendo de novo, deixa eu voltar. Deixa eu voltar a trazer alegria para o seu coração. Deixa eu voltar para trazer sentido para a sua vida. Deixa eu voltar para você parar de ser pai só no final de semana. Deixa eu voltar para você parar de ficar feliz só esperando um final de semana, porque eu tenho uma alegria todos os dias para você. Deixa eu entrar aí para você voltar a ter sentido quando você vai trabalhar, porque quando você abrir os olhos, você vai entender que teve muita gente que não conseguiu abrir os olhos hoje. Teve muita gente que quis. Deixa eu entrar. Muitas vezes, essa falta de sentido e essa correria louca, ela vai entrando, porque no nosso coração, ao invés de ficar a palavra, vai entrando outras coisas que não a Bíblia. Mas ganância, buscando encher o seu ego, o seu eu. E posso te falar, ele não tem fundo, não. Você vai morrer tentando e vai ser infeliz. Então eu quero te encorajar a parar, pensar e refletir, porque Deus não nos dá nada que a gente não necessite. E se Ele trouxe essa palavra é porque a gente precisa. Seja sim intenso, sua palavra seja sim, sim e não, não. Seja claro. Tenha foco e você vai ver como você vai ter ali as áreas da sua vida, Deus transformando desertos em mananciais. Deus transforma deserto em jardins secretos. Lugar onde você vai ter intimidade, experiências com o Senhor. É isso que o Senhor deseja. É esse relacionamento. Deus é um Deus relacional. Ele deseja relacionar conosco. Ele não quer prisão, Ele não quer te obrigar a nada. Tanto que Ele fala, não dê com tristeza não, não dá com necessidade não. Deus ama é alegria, porque Ele é a própria alegria. Então, para e observa as suas motivações, para e observa aí como você tem agido, o
que você tem pensado. E o Senhor, Ele nos dá oportunidade para mudar. Nosso Deus é um Deus de recomeços, Ele é um Deus de oportunidades. E Ele nos dá a oportunidade hoje para que a gente possa orar e pedir a Ele. Traz sentido, Senhor. Traz sentido para a minha vida. Traz sentido porque eu estou ali. Eu gosto muito de falar que às vezes, se você for mandado embora de um lugar, não desespera não. Fala, Deus, eu sei que eu sou missionário, porque a Bíblia fala que eu sou peregrino nessa terra, eu estou aqui de passagem. Se eu sair daqui é porque o meu tempo de missão aqui acabou. Onde é que o Senhor quer que eu faça missões? Abra essa porta. O Senhor, Ele direciona, porque Deus é um Deus de propósitos. Dá para entender? Então se coloque por inteiro diante do Senhor, que você vai viver experiências sobrenaturais com Ele. Eu quero orar pela sua vida, eu quero te abençoar, também quero receber isso para mim, para que essa palavra, ela venha dar frutos a 30, a 60 e a 100 por 1 na nossa vida. Pai, eu coloco a vida de cada um que nos assiste diante do Senhor. Eu peço, Senhor, que essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, ela realmente possa cair num solo fértil, que nós possamos sim viver essa verdade, que o Senhor venha sondar o nosso coração. Deus, realmente que o Senhor seja o nosso universo, que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento, que o Senhor seja a nossa luz, que nós não venhamos desfocar nessa caminhada, que os holofotes, que as situações, que os elogios não venham nos tirar daquilo que nós temos que olhar. Que nós venhamos continuar intensos no Senhor e buscando do Senhor, que o nosso coração venha estar cheio do Senhor, cheio da Tua alegria, e onde chegarmos, a alegria do Senhor chegue. Que venhamos sim ser homens e mulheres satisfeitos e contentes com tudo aquilo que o Senhor tem nos designado para fazer. Nos capacite, nos direcione, nos conduza, transforma o coração de quem está assistindo agora, Pai. Se está aquele coração triste, desanimado, se perdeu o sentido da vida, que o Senhor venha aí, ó, o Senhor está batendo na porta, que nós venhamos deixar o Senhor entrar. Fala aí com Ele, Deus, entra aí no meu coração. Dá uma faxina ali, tira tudo do lugar para ficar tudo bonito depois. Transforma, fala para Ele, limpa. Tem coisas às vezes que nós nem vemos que está sujo, mas está. Mas nós podemos pedir, Senhor, faz uma grande limpeza, faz um milagre em mim, faz uma grande obra em mim. Deus, obrigada, porque nós temos essa liberdade, essa oportunidade de te ouvir e de falar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu amigo Sérgio Amém, Ricardo. Carol Malta. E essa alegria que agrada a Deus é essa que nos gera fé, não é verdade? Nos impulsiona. Então, manda um abraço, Carol Malta, Pra ali. quem? Para Dona Maria. Minha mãezinha está assistindo a gente lá no Hospital Vera Cruz. Dona Maria, eu estou orando pela senhora. Glória a Deus. Olha, eu tenho orado pela senhora, tenho perguntado para o Serginho. Todos os dias eu falo, como é que sua mãe tá? Como é que sua mãe tá? Nós temos orado. Eu vi uma foto dele com a senhora. Tá tão bonitinha, né? Verdade. Sorrindo ali. Bem. Nós cremos que já são milagres do Senhor, né? Verdade. E nós profetizamos a cura total do Senhor na vida da senhora. Que o coração da senhora venha encher de alegria. Um beijo. E também mandar um beijo para a Dona Maria da Conceição e a Maria Jussara, que estão lá no Biocor. Continuam As duas lá. no mesmo quarto. E vão, As Maria. Hoje é dia das Maria. Manda um beijo para minha mãe também, que é Maria também. Maria do Carmo. Tudo é Maria, tudo é Maria. Um beijo para as Marias. Você sabe que a Dona Maria do Carmo, eu sou fã da Dona Maria do Carmo, né, Carol Malta? É verdade, eu sei. Porque aguentar você, ela foi... Igual a Dona Maria também. Por que você acha que ela está no hospital? Não, ali tá. é porque tem outro... É porque minha mãe é americana, sabe? Se fosse atleticana, não teria problema do coração. Mas aí, como tá ali, então tá tudo certo. Até mãe igual, mãe, é o mesmo nome de mãe, hein? É verdade. Eita. Ai. Serginho, esse assunto aí, ó. E agora nós vamos Carnaval falar... é festa do quê? Festa da carne. Adeus, carne. É, isso é sério, Verdade. gente. Olha o significado. Bora lá. Então vamos lá, Carol Malta, eu vou falar aqui agora, pessoal, um recado para todos os pais do Brasil que me acompanham sobre aí essa festa que já está chegando, o carnaval está chegando e muitos jovens estão indo às ruas para participarem dessa festa. Mas aí é um desafio para nós pais cristãos sobre como devemos lidar com essa história.
Então, é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o Eduardo Queiroz, pastor da Juventude Lagoinha, nosso querido pastor Dudu. Fala, pastor, Serginho. Bom demais recebê-lo aqui, tudo bem? Prazer é meu, tudo bem. Pastora Vanessa, tudo certinho? Tudo bem, cada Maravilha. dia mais lindo. Aí tá certo, tá cuidando bem dela, né? Isso é importante, né, Dudu? Eu sou bonita assim porque ela cuida de mim. Cuida bem do seu. É isso aí. Meu pastor, tá aí, é um desafio muito grande dos pais para lidarem com os filhos agora. Sim. Esse desafio de lidar com os filhos, com essa ida ao carnaval, para comemorar ali o carnaval, tem esse contraponto em relação a essa geração de pais hoje que se perderam até assim num contexto de disciplina, limite e até mesmo de ensino de fé? Eu acho que a complicação maior é que os pais, eles substituíram a ausência deles com coisas. Então, eles começaram a dar coisas para os meninos e eles foram, de certa forma, se acostumando com isso. Então, fica difícil chegar numa época dessa como o carnaval, que o pessoal está indo para a rua mesmo, a galera toda vai. Aí, como é que um pai chega para o filho e, no caso de não cristão, né? Um pai não cristão vai pôr limite nessa hora que ele não foi presente durante esse período. Vai liberar, vai liberar. Já está tranquilo. E aí fica para os pais que são cristãos, que têm filhos nessa idade, que já vai para a rua, a dificuldade de fazer esses meninos não acompanharem a galera dos amigos, o pessoal da escola, o pessoal que vai para a rua. E como é que faz isso numa sociedade que falou que a gente não pode tolir as pessoas de nada? O que está acontecendo é, né, os pais hoje não podem bater no filho. O pai tem uma dificuldade grande para poder disciplinar o próprio filho. O sentido de culpa dos pais, eles não querem frustrar os filhos, mas a gente sabe que a frustração, ela tem que acontecer, ela existe e ela é salutar. E eu acho que principalmente no momento desse, como você mesmo falou no começo, carnaval, a motivação para ir para a rua é pecar. Não existe, assim, fora o contexto cultural do carnaval, né? Carnaval virou cultura brasileira, mas o contexto ali de quem está indo para a rua é pecar. Então você tem que pensar, você tem um filho, você cuidou tão bem do seu filho. Aí, de repente, você vai abrir, escancarar a porta para o menino se arrebentar lá fora. Então, eu acho que tem que ter muita sabedoria para comunicar isso com o filho de uma forma que não vá, né, tentar, não sei se é tolir, mas impedir ele de viver o momento da juventude. Para não espanar a rosca ali, né? Por exemplo, apertar demais e isso escorrer pelos dedos. Isso, virar uma rebeldia e ele ir como rebelde para a rua. Aí é muito melhor o pai sentar, né, contextualizar a história do carnaval e como cristão explicar o que, por exemplo, Gálatas 5,16 fala sobre a diferença do espírito e da carne. A gente está numa guerra e você vai para um lugar que a carne está vencendo. Então, eu acho que é complicado a gente poder explicar o contexto bíblico e colocar um menino com a cabecinha ali a 200 por hora, entendendo esse contexto, né? E é natural, pastor, que assim, esse contexto, principalmente adolescência, juventude, já traga ou caracterize ali esse jovem, essa jovem, com aquele sentido assim de explosão, força, aquele vigor físico, mas também daquela autossuficiência, Sim. aquela quase que uma onipotência. Porque os adolescentes e uma jovens, liberdade. É natural que eles pensem assim, eu posso tudo, eu sei dos meus limites, eu consigo, eu quero. Isso também é muito complicado para o pai lidar, por isso que o pai tem que estar muito junto, né? Tem que estar junto, porque ali, no ambiente carnavalesco ali, o filho está sujeito não só à sua vontade. Esse que eu acho que é o maior problema. Porque tem rodinhas que eles fazem em volta de meninas lá, em carnaval, isso é comprovado, tem reportagem sobre isso. Eles estupram a menina no meio de um carnaval, rouba celular, tem um monte de coisa ali que você vai aquela condição de chega, passa, vê, passa e beija, abusa. Aí a outra que está do lado beija também, que é o mínimo, né? Assim, o mínimo. Começa por isso. É terra de ninguém, né? Então, eu acho assim, o pai ele tem que ter muita consciência. Eu não tenho filho ainda, mas você que já tem filho, é muita preciosidade para você deixar solto num dia que pode destruir a vida do jovem para sempre. Então, são 5 dias, né? 4 dias. 4 dias, 4 dias, E a quarta-feira são as cinzas, né? E o pessoal faz isso assim, eu tenho que pecar tudo agora e depois eles vão ficar 40 dias... Essa era a proposta né, inicial dessa festa, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito bem, nossos filhos... Eu fui criado no ambiente de igreja, eu ia para acampamento no carnaval. Então, assim, era uma forma da gente
meu pai, minha mãe tinha muita sabedoria para preservar a gente desse tipo de momento, né? A gente ficava ali no ambiente espiritual, buscando a Deus, então era um momento bom. A gente saía de lá renovado, totalmente diferente. O povo chegava destruído no colégio, no outro dia eu estava lá com a pilha toda. Então a gente vê que existe uma diferença, né? Aí eu pergunto para você, como pastor de juventude, né? E lidando também ali já nessa transição, adolescência com a juventude, que essa fase de grandes conflitos, como lidar às vezes, pastor, com o relativismo com que às vezes os pais, algumas igrejas têm tratado esse assunto, gerando essa permissividade aos jovens? Eu acho que o relativismo é o mal do nosso século, né? Tudo agora depende do meu ponto de vista, depende do que você está pensando. Então, acho que... Não é bem assim. Existe o ponto de vista que a gente tem, natural, nosso, mas existe o ponto de vista da palavra de Deus, que é a direção que o cristão tem para a sua vida. Então, se o que norteia a nossa vida é a palavra de Deus, a gente não pode deixar que esses valores que são passados para a gente pela palavra de Deus se percam no momento que a gente acha que a gente tem que ganhar o nosso filho. E nem sempre ganhar é deixar ir. Eu acho que a gente tem que ter um momento de reflexão sobre, eu permitir que meu filho vá lá, né? Não é relativizar isso, não. Ele vai fazer mal, é danoso. Então, assim, a gente até com a equipe nossa de evangelismo da juventude, a gente prepara 1 mês, 2 meses antes para o pessoal que vai para a rua. Também são alguns já mais maduros ali na fé, com uma base mais estabelecida, sedimentada. Porque a gente vive uma guerra. O Ministério de Evangelismo é atacado fortemente nessa época, porque é uma época que você vai entrar dentro... Você não vai no lugar que as pessoas escolhem ou não. Elas vão ali com o objetivo de errar. Muitas vezes, né? Não todos, mas não pode generalizar. Mas muitas vezes a pessoa já vai com a intenção de errar. Então, é muito difícil você preparar uma equipe. Por exemplo, você tem filhos lá da igreja, de pessoas da igreja, que colocam seus filhos no evangelismo de carnaval, assim, confiando de que a igreja está com essa cobertura toda espiritual. E é uma luta, é uma guerra. Então, a gente prepara os meninos, tem instrução, orientação, mas na hora que chega lá, a gente não tem o controle sobre tudo que acontece. É a mesma coisa de um pai com o filho. A gente envia o filho para um lugar desse, desde que haja um propósito. Eu não acho que tem que ser uma coisa assim, eu vou para curtir. Então, assim, relativizar o perigo disso, ou então falar que pode ser que aconteça, mas pode ser que não aconteça. E se acontecer? Eu penso também, Dudu, quando assim eu vejo algumas histórias, e isso eu tive a oportunidade de falar, até lá na nossa igreja, lá no Buritis, nesse domingo, sobre a postura até de José. Um jovem que a Bíblia diz bonito, de boa aparência, inteligente, assediado ali dia após dia, todo dia a mulher do Potifar assediava ele. E a gente começou a traçar alguns pontos que levaram José a não pecar. O fato de estar longe de casa, esse jovem, esse filho aí, essa filha, tem que saber que estar longe de casa, se ele tem essa boa base, ele não vai pecar por isso. É quando se permite ir com um propósito. Sim. É isso? Exatamente. Eu acho que o jovem ele tem que ser enviado para... A gente é cristão, eu creio muito na missão que a gente tem aqui nessa terra, que é falar do Evangelho. Tá? Desde que esse seja o propósito do estar lá, já é difícil, né? Se falar do Evangelho no meio de povo que não quer ouvir, já é complicado. Para quem vai numa igreja, você evangeliza ele porque ele está no ambiente que ele procurou. Agora, você vai num lugar que o cara quer curtir para evangelizar, é difícil. Então, a postura do jovem cristão hoje, ela tem que ser nada a ver com relativismo. Ele tem que se posicionar como cristão, com os valores 5 aqui, porque o texto fala que a gente não vive mais para satisfazer a carne. A carne, ela está ali latejando dentro da gente o tempo inteiro. Então, a gente tem que lutar contra isso. Eu acho que o carnaval é um momento que essa carne está pegando fogo. Né? Então, eu vi até uma propaganda no jornal, uma reportagem, que tinha umas criancinhas na rua, desfilando assim com os pais, mó bonitinho, assim, eu falei, quem dera se o carnaval fosse isso. Né? A presença familiar, tudo ali bonitinho. Todo mundo ali brincando. Mas quem dera, isso é o que a televisão passa do lado bom do carnaval. Mas aí também parte daquela ideia da dessensibilização. Começa por essa questão inocente, para gerar o hábito, e isso vai trazendo a permissividade. A cultura. Né? Vai implantando a cultura até chegar a determinada idade, onde já se sabe, olha, a proposta
Pode tudo. Pega geral. São 4 dias que a chapa esquenta. Para chegar num quinto dia lá e arrepender, mas ali onde a gente vê que tem muitas gravidez indesejada, Sim. transmissão de doenças, Como alcoólico. como alcoólicos, são os acidentes, são Overdose. as brigas, são as violências. São os excessos, né? São os excessos. Aí vem os adultérios, as famílias destruídas, porque esses não são dados divulgados e contabilizados, né? Exatamente. Então, há de se levantar essa bandeira para mostrar que o efeito, essa relação causa e efeito, ela é muito mais danosa do que necessariamente ali benéfica por causa da alegria. Então, é tão engraçado que até economicamente o Brasil funciona depois do Carnaval. É uma coisa impressionante isso, porque mobiliza tanto uma sociedade que tudo para, porque essa expectativa disso dura 4 dias que... tem um ano inteiro pela frente, o cara se acaba naqueles 4 dias ali. Então, a gente tem que pensar na consequência. Então, eu acho que o jovem tem que ter, por exemplo, os pais. O foco é falar para os pais como orientar os filhos. Eu acho que os pais, eles têm que pensar que é a consequência do que vai acontecer com a ida do filho num evento desse. Então, é ponderar. E trabalha-se até com o jovem com aquilo que ele mais precisa, pensar, né? Arrazoar sobre aquilo ali. Olha, e isso. Quando os pais levam, é onde começa também a gerar o temor, né? Agora aqui, pastor, só para a gente fazer um registro aqui, o pessoal está nos assistindo aqui, não mandou o nome, deixa eu ver se eu pego aqui, Cris e Pri, estão dizendo aqui, estão assistindo a Rede Super no sul do Brasil, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Ele diz, sou cristão, me acompanha a programação toda da Rede Super, da Lagoinha via internet, está tomando um chimarrão e assistindo o nosso programa, Dudu, dizendo, bem bacana esse assunto do carnaval e o jovem. Agora tem uma outra participação aqui, quer ver, que eu achei interessante. Bom dia, pastor Serginho. Eu vejo um monte de jovens pulando o carnaval e depois vêm falar que a carne é fraca. A carne é fraca, é um alerta e não uma desculpa para pecar. É o Esli Esteves do Rio. Um abraço, meu irmão, Deus abençoe. Du, vamos começar aqui para a gente pensar assim, até para responder uma pergunta que nos chega. Quando é a criança? Aí a escola vai promover ali o bailinho de carnaval. E a gente sabe que começa a introduzir culturas assim. Sim. Como fazer, como os pais devem lidar com essa questão da criança e a escola e o carnaval? Eu acho que a questão cultural aí, você não vai poder impedir a criança de... Eu acho, igual eu fui criado dentro da igreja, mas eu participava de festa junina no colégio, mas eu tinha plena consciência do que era a festa junina. Entendia o que era o São Pedro, São João, eu sabia tudo, minha mãe me explicava. Então eu acho assim, se a criança for como um ato cultural de participar de um evento da escola, com a consciência, que o pai tem que sentar e explicar. Eu acho que, eu não vejo problema, porque ela vai crescer com essa cultura que é nacional, mas ela vai crescer com a convicção cristã. Então, o que não me fez nunca pecar, nunca ir nos lugares, não foi eu não ter participado dessas coisas. Ou proibições. Ou proibições. Foi o ensinamento que eu recebi. Então, eu acho que não adianta você proibir sem ensinar. Se você quer proibir, aí é questão de criação. Mas minha mãe nunca proibiu e ela sempre me orientou. Então, acho que o que faz falta hoje é o pai dedicar um tempo para o filho de orientar, de explicar, de apresentar o quadro e as possibilidades que ele vai ter diante desse quadro. Já desde criancinha. Desde criancinha. Então, por exemplo, por que você tem que falar de sexo com uma criança só depois que ela faz 15 anos? 15 anos, a gente já está 200 por hora no sexo. A cabeça está fervendo. Já está ensinando mais do que... Então, a gente tem que começar a antecipar esses processos, que as gerações estão aceleradas. Eu paro do pressuposto como pai, hoje meus filhos na adolescência, eu aprendi o seguinte, a gente deve responder aos filhos quando eles já começam a nos perguntar. Se eles perguntaram, já tem a capacidade para responder, para receber a resposta verdadeira ali. Por isso que o pai tem que saber ler também o tipo de pergunta. Exatamente. Quando vem essa ideia aí do carnaval e isso já para as escolas, aí o pai tem que conversar com a direção da escola, ver a viabilidade assim, de como tratar até o filho, para que também a própria escola não gere a pressão
Senão ele se sente excluído, né? Até porque isso tira um pouco da autoridade do pai. Não, eu acho que faz parte do aprendizado da criança, a parte dessa cultura, folclore, carnaval, essas coisas que fazem parte do nosso crescimento, mas a gente tem que entender também qual que tem que ser a nossa participação nisso. Então, eu acho que é importante estar lá, porque eu acho que esse momento é muito inocente da criança. Ela não tem essa maldade, não entendeu ainda o significado. Se o pai apresenta o que isso vai gerar lá na frente para a criança, ele está tirando um peso dela de ter que carregar aquilo lá como hábito, como prática de vida. Né? Então, acho que tem que pensar nisso. É um contexto cultural, mas ele não pode ser uma prática de vida. Né? A gente pode ter consciência daquilo, mas não pode ser participante daquilo. Importante aqui a participação, para a gente registrar aqui, do nosso querido Robson, de Angra dos Reis. E ele diz, acho que os pais não estão impondo limites aos filhos e depois que eles descobrem o mundo, pegam o gosto e fica difícil de controlar. É quando também os pais têm um modelo de vida cristã, o pai gera um ensino onde os filhos têm prazer nisso. Então, e na verdade, sabe o que eu penso? Não é só uma questão de limite. Eu acho que, na verdade, que controle que você tem sobre os seus filhos, de verdade, sim, sobre as decisões que eles vão tomar? Nenhum, basicamente. Não tem. Então, qual o papel que a Bíblia dá para os pais orienta seus filhos no caminho que ele tem que andar. Mostra para ele o caminho, caminha com ele uma jornada para que ele entenda que aquilo ali é importante e que vai fazer falta na vida dele. Então, se você faz isso, você está... Porque chega uma hora ou outra que, como você teve que fazer suas escolhas, eu tive que fazer as minhas, a criança vai fazer as escolhas dela. E outra coisa, não é o que nós aprendemos, que a educação dos filhos já começa quando nós queremos ter filhos. Sim. Que a gente vai aprender sobre, aí vem ali a concepção, vem a gestação, você já está educando. Quando nasce, você aplica tudo isso, que você já previamente vai adquirindo novas ferramentas, para que esses limites aqui citados, eles vêm crescendo, você vai passando ali aquele processo de desenvolvimento humano com os filhos, para quando chegar nessa idade dessa formação de absolutos, o que eles receberam de base já será o suficiente mesmo para eles entenderem, olha, não quero, para mim, não, isso aí não me interessa, porque eles têm outros valores. Eu assisti uma pregação do Tim Keller, um vídeo muito sensacional, falando sobre a gente prega para corações. Então, a mesma coisa que avisa, o pai, ele tem que pregar para um coraçãozinho ali. Ele não é simplesmente seu filho só porque você é cristão. Ele é um coração que vai ser desenvolvido. Então, aquelas emoções dele têm que ser trabalhadas de forma que aquilo aponte para Cristo. Então, o papel do pai fundamental é apontar o caminho que é Cristo. Então, a gente não porque o pai é a primeira identificação com Deus que nós temos. Então, se a gente negligencia esse papel, que é apontar o caminho que é Cristo, a criança ela cresce sem referência. E hoje está acontecendo muito isso. Dentro da igreja, pais ausentes, né? Pais divorciados, pais separados. Não é talvez não seja culpa deles, mas é a condição que eles estão, provoca no filho uma sensação de que ele mesmo escolhe o caminho dele. Verdade. Dudu, então aqui, para a nossa querida Maria Araújo, lá do Ceará, que está assistindo o nosso programa junto com toda a família. Um beijo aí para todo o Ceará, o nosso Nordeste lindo, maravilhoso aí, gente, só gente linda aí. Então, obrigado, Maria. Eu quero convidar você, a Maria e todos os nossos telespectadores para acompanharem agora esses depoimentos que nós temos aqui para mostrar sobre essa ideia do jovem e o carnaval, essas mudanças. Na tela. Olá, meu nome é Tamara. Esse vai ser o meu segundo carnaval que eu passo na presença de Deus. E eu digo que antigamente, antes de eu conhecer Jesus, o meu carnaval era resumido em sair para encontrar com meus amigos e beber. Só que aí, com o tempo, ao conhecer Jesus, eu descobri que, na verdade, nada disso me edificava e que aquilo ali não me causava bem nenhum. E aí, eu participei do meu primeiro carnaval na presença de Deus, no acampamento da minha igreja, e foi o carnaval mais incrível que eu já vivi. Foram os 5 dias mais incríveis que eu já vivi, e eu não trocaria por nada nenhum dos eventos que eu passei no mundo pelo evento que eu passei na minha igreja. Foi maravilhoso a presença de Deus, glorificar a Deus e ao mesmo tempo se divertir de forma inesquecível. Eu aconselho a todos vocês jovens, esses lugares não fazem bem pra gente, a gente não enxerga no início, mas eu aconselho a todos a dar uma chance para Jesus e a viver ao lado dele. Olá, meu nome é Kelvin. Tive a oportunidade de pular carnaval algumas vezes no centro de Belo Horizonte e
antigamente era normal, algo normal. Hoje eu vejo e reflito na época que eu passava, pulava lá, e vejo que é algo extremamente assustador. Vim de uma vida muito triste, muito louca, onde que o homem só tinha valor enquanto ele tinha algo para oferecer, e hoje eu vejo quão triste isso é. Vários jovens se perdendo, pessoas que são menores de 18 anos de idade se entregando a drogas, ao álcool, e graças a Deus, Deus me libertou disso. Hoje eu tenho participação em projetos missionários evangelísticos acerca do carnaval. O último carnaval que eu consegui ir foi um projeto de Jocum, em Ouro Preto, e graças a Deus, Deus me libertou disso. Olá, meu nome é Larissa. Na época de carnaval, era a época mais conturbada da minha vida. Eu brigava com a minha mãe e fazia ela me levar em todos os bloquinhos. E se ela não levasse, eu fazia pirraça, fechava a cara e ainda ignorava ela. Como eu descobri que essas festas me faziam mal? Foi quando eu vi que Jesus era o suficiente para mim e que eu não precisava de festas, de drogas e muito menos de bebida para ser feliz e me sentir cheia do Espírito Santo. Então, uma dica que eu dou para você, jovem, é fique longe das redes sociais nesse período de carnaval, porque as influências são muito grandes. Então, os amigos do mundo podem levar você a pecar. E para Deus não existe pecadinho e pecadão. Então, jovem, abre o olho, ainda mais para vocês, novos convertidos. Muito bom. Dudu, nesses depoimentos aí, muito legais, bênção pura, mas ali a última jovem ali, ela falou sobre a questão das redes sociais também, e esse é um drama agora também, não é? Eu acho que o pessoal vai querer postar que tá tudo bem lá no carnaval, tá pulando, e a rede social hoje virou uma ferramenta de mentira. Eu acho que a pessoa tenta passar tudo de bom na rede social ali, mas às vezes ela tá morrendo por dentro e tira um selfie lá, toda alegre lá no carnaval, mas esse negócio tá ruim por dentro. Então, eu acho que se a pessoa tá motivada para postar uma fotinha na rede social, esse não é o lugar para você ir, não. Vai para um lugar bonito. De volta com o nosso De Tudo Um Pouco, que tem de tudo muito para você, muito conteúdo, muita informação, porque você merece o melhor. Sabia que nós oramos, geramos a sua vida todos os dias em oração, viu? Você é muito especial para a gente e a gente tem todo um respeito para lidar com você. Anota aí, 319-8402-9756, o nosso WhatsApp, 319-8402-9756. Manda para cá a sua pergunta, tira a sua dúvida, coloca seu nome, nome do seu estado, a gente vai mandar um beijo para você, a gente quer honrar você que está aí conosco aí ao longo da manhã. Gente, ao vivaço o programa, são exatamente 10h18 da manhã. Assunto, só esse ano, Minas Gerais, ela registrou aí mais de 30.350 casos prováveis de dengue, sendo 11 óbitos em investigação. Chegou aí a hora de dar aí, gente, um basta aí ao Aedes aegypti. Não dá não. A gente tem que cada dia mais observar a respeito disso, zelar, cuidar, porque não podemos aí deixar isso acontecer aí no nosso meio. Então, agora, vamos lá. Vamos na caçada aí aos mosquitos. E é sobre isso que a gente vai falar agora com Lúcia Paixão, que é diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica. Muito bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que bom ter você aqui conosco para falar sobre algo que há muito tempo a gente não falava, né? A dengue estava tudo muito tranquilo, mas a gente tem observado, né, o número de casos aumentando. Como é que você vê isso? Olha, a dengue, ela está estabelecida no nosso meio, né? Porque a gente tem a presença do Aedes e temos a circulação dos vírus. Esse ano, nós estamos com um número maior de casos porque houve a introdução de um vírus que não circulava há muito tempo em Belo Horizonte, que é o vírus 2, que ele circulou pela última vez na cidade em 2010. Sim. E também já identificamos vírus 3.
E nos últimos, a última grande epidemia, que foi de 2016, ela ocorreu em decorrência do vírus 1. Então, o que acontece com isso? A pessoa, ela, quando adquire um dos sorotipos da doença, Sim. ela fica por um tempo protegida contra a doença como um todo. Ah, tá. Porém, no passar dos anos, ela passa a ser protegida somente por aquele sorotipo. Então, ela está suscetível a adquirir a dengue de outros sorotipos. Então, isso que provavelmente explicaria esse aumento de número de casos esse ano. E nós passamos por 2 anos interepidêmicos, que a gente chama, com ocorrência de casos, mas de uma forma menos intensa e sem formas graves. Quando a senhora explicou, só para eu entender, começou a surgir outros tipos que não eram os comuns. O que faz que esses outros tipos eles surjam? É a introdução através de uma pessoa que venha de outro local, onde tem a circulação daquele vírus e ela está em estado virêmico, então ela vem para a nossa cidade, por exemplo, e ela é picada pelo nosso mosquito, então há a transmissão da doença. Entendi. Entendeu? Então ela vem, quando o mosquito pica, ele pega aquilo como sim. Ele fica contaminado e aí ele vai picando os outros e vai... Exatamente, e ele passa para as suas gerações futuras essa infecção. Já nasce mutante. Com capacidade de transmitir, exatamente. E, por exemplo, só para lembrar, o vírus 1 era o que era comum, aí surgiu o 2 e o 3? O vírus... Não é que surgiu, já tinha circulado voltou. Ele retornou. O 2 e o 3 ele é comum de quais regiões? Não, no Brasil começou principalmente os estados. Goiás teve, né? Já começou um número de casos maior. E o estado de São Paulo. Hoje parece, ontem já nós verificamos que no Brasil já houve um aumento significativo, né? Minas Gerais também, o que está predominando é a circulação do vírus 2. E também o 3, ele tem aparecido, principalmente aqui, nós conseguimos detectar em Belo Horizonte. E de formas que a gente tem que ficar muito atento, porque na nossa região metropolitana nós já temos uma cidade, que é Betim, né, que já está com um número muito alto dos casos. Belo Horizonte ainda está... vamos dizer assim, nós estamos em estado de alerta, mas não houve uma explosão de casos. Houve um aumento em relação ao ano anterior, mas ainda não observamos essa explosão, mas temos que estar atento e temos que combater, né? Para isso, nós precisamos muito do apoio da população. Lúcia, com relação à gravidade, né? O 1, 2 e o 3, qual que seria a ordem? O tipo 1, o vírus 1, 2, de mais grave para menos? A gravidade depende muito do estado do indivíduo que adoece, né? Então, por exemplo, em 2016, que nós tivemos casos mais graves, inclusive morte, a maior parte dessas pessoas eram pessoas que já tinham uma comorbidade. Eram muito a população idosa e que tinha uma comorbidade. Em relação ao vírus 2, existem trabalhos apontando a maior ocorrência dele nas crianças. Porque em Belo Horizonte, de um modo geral, mesmo nas grandes epidemias, o acometimento das crianças é baixo em relação ao de adultos. E agora o vírus 2, ele já foi demonstrado um maior acometimento de crianças, o que torna a questão mais grave. Em relação à gravidade também, existem estudos mostrando que a pessoa que já tem uma imunidade para e adquire um outro soro, principalmente, né, teve o 1 e vinha a ter o 2, ela pode manifestar a doença de forma mais grave, porque é uma resposta, uma hiperresposta do organismo a esse novo vírus. Uau! E você pode tirar suas dúvidas, que a gente está falando sobre a questão aí da dengue. Nós estamos aqui com a Lúcia Paixão, que é diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica, 319-8402-9756. Está aqui, ó.
Manda por escrito, viu, gente? Manda por escrito, coloca o seu nome, o nome da sua cidade. Queria que colocasse a primeira tela aí para a gente comentar, para a Lúcia comentar conosco a respeito, né, que houve um aumento aí de 149% dos casos de dengue em 2019, né, em comparação com 2018. Até que você, também fonte aí do Ministério da Saúde, você comentou, né, Lúcia, a respeito desses outros tipos que você entende esse aumento, né? Exatamente. É a circulação dos outros tipos de vírus, Sim. que existem mais pessoas que estão suscetíveis a eles. Tem uma outra tela também que fala que a região sudeste, com uma informação, ela concentra o maior número aí de casos de dengue no Brasil. São 32.821 do total de 54.777 casos prováveis de dengue registrados aí no país em 2019. Exato. É a situação que a gente vive. Nós temos, esse momento é o período realmente do calor e de chuva, Sim. né? Que propicia a eclosão dos ovos, né? Dos mosquitos, uma proliferação muito grande do mosquito. E ele favorável é o vetor favorável a eles. E eles, onde que eles estão? Eles estão nos locais onde existe água. E água acumulada. Limpa ou suja? Atualmente ele está adaptado para todas as circunstâncias. E o que diz, por exemplo, até em esgoto já foi encontrado, né? Você vê, o bicho está virando mutante mesmo. Ele está adaptado. Mas o que a gente chama atenção é que nas últimas pesquisas realizadas, né, o LIRA, né, que é o levantamento rápido da infestação pelo Aedes, 80% desses criadouros, eles estão no peridomicílio, no domicílio. Então, em pequenas, né, inservíveis, em pequenos utensílios, por exemplo, você deixar água para o animal no quintal. Sim. Se você não tem o cuidado de lavar adequadamente esse recipiente, você vai estar fazendo um criadouro para o mosquito, né? E além disso, inservíveis, pneus, baldes, as pessoas que guardam água em tambor sem uma tampa para poder utilizar mais tarde, caixas d'água que não tem tampa, tudo isso são criadouros bons para a proliferação do mosquito. Sim. Né? Então, o uso... você, quando tem um caso, diante de um caso suspeito, porque isso é muito importante, que os profissionais de saúde, diante de uma suspeição de um caso, seja ele de dengue, chikungunya, zika, que eles comuniquem a autoridade, né, local, sanitária, sim. No caso nosso é a Secretaria de Saúde, para que medidas sejam feitas no entorno daquele local do caso provável, para evitar a transmissão da doença para outras pessoas que residem naquele lugar. Casos de dengue hemorrágica não tem comentado, porque a gente também teve uma época que onde tiveram várias, né? A dengue hemorrágica é a manifestação grave. Hoje em dia a gente evita de chamar de dengue hemorrágica. Chama como? Dengue grave. Porque, na verdade, é claro que existem sangramentos, porque altera, às vezes, a coagulação do sangue, né? Porque diminui o número de plaquetas. Mas, entretanto, o principal risco para a pessoa é um extravasamento do líquido que está, né, do sangue, para o intestício. E a pessoa vem a evoluir com um quadro de choque. E eu chamo a atenção porque isso manifesta geralmente em torno do 4º dia para frente, que é o período em que a pessoa que está com dengue, ela diminui a febre, a gente chama do período de defervescência, diminui a febre e às vezes ela fala, estou melhorando. Ela pode estar melhorando sim, mas ela tem que estar atenta se ela não vai ter outros sintomas que são sinais de que ela está tendo essa forma mais grave da dengue, sabe? Tem uma pergunta que chegou aqui, lá de Angra dos Reis. Deus abençoe. A paz, me chamo Robson. Obrigada, Robson. Sou de Angra dos Reis. O mosquito Aedes aegypti, ele tem umas pintinhas brancas nas pernas? Tem sim, ele é listradinho. É listradinho? É listradinho. Se você aparecer aí, mata. Tem mais uma outra informação que eu queria que colocasse aí na tela, a próxima arte? Falando ali a respeito que o Ministério da Saúde, ele anunciou
que 504 cidades brasileiras estão em risco considerável de sofrer com surtos de doenças provocadas pelo Aedes aegypti. Quando fala surto, traduza para o pessoal. Olha, o surto geralmente a gente usa quando ele é restrito a uma determinada área, por exemplo, quando você fala em epidemia, você pensa, por exemplo, vamos supor que a cidade inteira esteja envolvida, igual 2016. Nós tivemos uma epidemia. Aquilo não foi surto, tá? Agora, nós podemos, por exemplo, em outros momentos, nós tivemos surtos em Belo Horizonte localizados em alguma regional. Sim. Entendeu? Por exemplo, no início da instalação da dengue na cidade, eu vou contar uma coisa do passado, né? Que em 1996 foi a primeira vez que houve transmissão, né, no século passado, mas que já tinha muitos anos que não havia transmissão de dengue na cidade. Então, em 96 foi detectado, foi aonde? Em Venda Nova. E a doença ficou restrita à Venda Nova. Depois, em 97, ela aconteceu principalmente na Regional Oeste. E já em 98 explodiu para a cidade como um todo, sendo uma grande epidemia. Entendeu? Então, quando a gente trata surto, quando ele fica em locais mais... Entendi. Quando se trata de epidemia, quando é uma coisa maior gerando para uma população inteira. Vamos dar um pulinho ali, Lúcia, no nosso espaço verde, ali para a gente poder falar. A gente trouxe aqui algumas situações. Perguntou como que é a pintinha. Tá até colorido, tá lá até... Tá listradinho. Tá listradinho. Lúcia, vem pra cá, conta pra gente aqui, são algumas situações para o pessoal ficar atento, né? Posso falar? Claro. Isso é o que normalmente se encontra no peridomicílio, né? No quintal, numa área descoberta da casa e tudo mais. E tudo isso tem que ser evitado, né? Um balde... Coisas que todo mundo tem, né? Exatamente, porque o balde, se você deixá-lo dessa maneira, se chover, vai acumular água ali e será um potencial criador. Então, sempre virado... de cabeça para baixo e de preferência num local coberto, né? Pneus, não precisa nem dizer, né? Ali historicamente o pneu tem sido tem sido um local né, de proliferação, então não pode ficar em área aberta de jeito nenhum. Ele tem que estar acondicionado no lugar e, no caso, dispensado, né? No caso de Belo Horizonte, os pneus podem ser levados para essas unidades de pequenos volumes que existem, né, pela SLU, e lá ele vai ser adequadamente descartado ou reutilizado. E é bom falar que ainda mais esse período, nessas pancadas, chove, Exato. Isso aí é um veneno, é um perigo. Mesma coisa. É um perigo. Os inservíveis, que são os principais, né, sem tampa, né, porque ele ali, vai ter um volume de água e ali, e até a tampinha pode ser criador. Isso que eu ia perguntar, é verdade. Até a tampinha, pequenos volumes. O pratinho, né, de planta, que a gente sabe, todo mundo gosta de ter um verde na sua casa e deve continuar tendo. Sim. Não precisa de colocar o pratinho, né? Sim. Porque o pratinho, na hora que você regar a planta, você vai ter água retida ali e uma chance de proliferação do mosquito. Mesma coisa para os demais inservíveis. Se você for reutilizar algum produto desses, isso deve estar adequadamente tampado e guardado num local onde não haja chuva. Se não quiser, né, liberar, fecha, deixa ele quietinho. Num local de preferência coberto e protegido da chuva. Para a gente fechar, Lúcia, vamos deixar aqui nessa câmera aqui, falar, pessoal, o que a gente pode, né? Porque tem coisas que são ações de controle do governo, tem coisas que são nossas. O que as pessoas... eu observei que tem um criadouro, ou eu estou observando, assim, que estou observando que está vindo uns mosquitinhos, assim, manchadinhos. O que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que retirar isso do domicílio dela, né? E no caso dela perceber que na vizinhança existe algum foco, no caso de Belo Horizonte, comunicar com o 156 para que medidas sejam tomadas. Eu quero agradecer você, minha querida, imensamente. Volte sempre para nos ensinar
Mas Tomás, você volte para falar que não tem mais. Que nós estamos sob controle. Isso sob mesmo, controle. é a melhor. Não é verdade? A melhor situação. Serginho, você vai continuar esse assunto aí, não vai? A respeito de dengue. Carol Malta, vamos continuar sim, porque o assunto requer e merece todo o cuidado, toda a nossa atenção, exatamente porque os casos estão aumentando e a gente não pode deixar aumentar. Então, agora o assunto que eu trago são os mitos e as verdades sobre a dengue. Então, nós convidamos e recebemos aqui no nosso estúdio o médico infectologista, Dr. Luiz Wellington Pinto. Dr. Luiz, mais uma vez, obrigado pela presença, é uma honra tê-lo aqui novamente, tudo bem? Tudo bem, o prazer é meu, Serginho, de voltar aqui novamente a essa casa. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigado. Doutor, nós ouvimos aí agora o bate-papo da Carol, participamos e agora falar sobre esses mitos e verdades é sempre muito importante porque nessa era de informação que nós estamos vivendo, todo mundo toma às vezes a internet como uma verdade absoluta e ali pode morar muitos perigos, né? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado, Serginho, porque muitas informações que são colocadas na internet, às vezes são colocadas por pessoas leigas, que não sabem realmente o que está acontecendo, não sabem adequadamente sobre o assunto. Então, colocam algumas coisas que já ouviram falar e isso trazem informações, às vezes, que não têm verdade, são inverídicas. Agora, doutor, também outra coisa que a gente já quer e pode e deve desmistificar aí nisso aí, é a questão de que a dengue só dá na casa dos outros e nunca na minha, né? É verdade, esse aqui é o grande problema, né? Que as pessoas pensam. Isso é um maior mito, né? Isso. Gente, a gente tem que tomar um cuidado muito grande porque a partir do momento que no vizinho você tem um criadouro, né? Esse mosquito, ele pode, da casa do vizinho para sua casa aí, picar as pessoas que estão ali susceptíveis a adquirir a doença. E a gente tomar o verdadeiro cuidado, como a doutora Lúcia falou, com os criadouros encontrados na nossa casa. Pequenas quantidades de água é o suficiente para a multiplicação. Já é ali um habitat importantíssimo para o Aedes aegypti. Então, nós vamos aqui, doutor, para ficar bem didático, para ficar bem assertivo para o pessoal de casa, nós vamos colocar alguns mitos ou verdades, o senhor vai nos dizer os pontos e comentar para a gente. Pode ser? Sim, claro. Então, o primeiro, aí na tela, por gentileza, a produção, a Aedes aegypti só ataca durante o dia. Mito ou verdade, doutor? É mito. Mito. O mosquito, principalmente a fêmea, ele tem alguns momentos que eles podem estar picando os indivíduos susceptíveis. Não tem um horário específico. É lógico que durante o dia você, às vezes, pode enxergar, mas né, o comum é durante todo o dia, não tem uma especificação. Eles não têm horário de despertador, não, né, doutor? Não tem. Muito bacana. O segundo ponto que a gente vai abordar agora para vocês está aí na tela. O mosquito da dengue só se reproduz em água limpa. Aciado, bacaninha, não é? Isso é mito ou verdade, doutor Luiz? Também agora é mito, né? Existem alguns trabalhos que mostram que o criador pode ser encontrado em outras águas que não são águas... A doutora até falou aqui, né, que sobre até isso. No esgoto já... É lógico que uma água em que você tem uma oxigenação muito baixa, né, a probabilidade dessa replicação é muito menor, mas hoje já tem casos relatados em águas já contaminadas, já águas de esgoto, como ela mesma disse. Então, mais atento aí para esses focos de água parada aí, mesmo que esteja mais sujinha lá, se pode eliminar, vamos eliminar. Então, a gente tem que fazer esse papel, cada um faz o seu e no macro a gente consegue combater aí essa praga aí desse mosquito, né, doutor? Vamos lá, o terceiro ponto para a gente perguntar ao doutor Luiz Wellington aqui, médico infectologista, é mito ou verdade, doutor? Quem já teve dengue uma vez, não terá novamente. Também é mito, porque existem vários sorotipos, como a própria doutora Lúcia falou. Então, às vezes você pega
né? Você adquire através do sorotipo 1 e nada impede você ter imunidade. Então, você pode adquirir o tipo 2 ou o tipo 3. E cada vez a resposta imunológica dos indivíduos se torna maior e pode se tornar uma forma mais grave da doença. Isso é importante saber, então, cuidado. Você que já teve a dengue, felizmente, eu nunca tive, graças a Deus, né? Espero também não ter, não preciso passar por essa experiência, né? E você que já teve, eu acredito também piamente que não quer passar de novo. Então, ajude aí os vizinhos, ajude aí quem está à volta para contribuir aí com essa educação para a gente acabar com essa doença. O quarto ponto, doutor Luiz, mito ou verdade? Se não for diagnosticado a tempo, né, a dengue, ela pode levar à morte. Mito ou verdade? Olha, isso na verdade, se for diagnosticada a tempo, você pode controlar as manifestações clínicas. As formas graves, né, quando não diagnosticado a tempo, podem evoluir com outras complicações, como a própria doutora Lúcia falou, né? Existem casos em que os indivíduos apresentam um desenvolvimento da infecção, né, um quadro de choque. O que quer dizer choque? Uma queda de pressão. Com isso, leva às alterações de circulação do sangue em outros órgãos-alvos, como o coração, como o cérebro e principalmente o rim, desenvolvendo insuficiência renal. E no caso, por exemplo, da dengue hemorrágica, que você tem que hoje é chamada dengue grave, né? Grave. Que é um distúrbio de coagulação, o indivíduo fica muito mais susceptível a hemorragias, que levam às complicações pulmonares, renais, cerebrais. E podem chegar ao óbito, né? Então, sempre está procurando aí o posto de saúde, o seu médico, né? Algum daqueles sintomas, daquelas evidências da dengue, já procura o médico, já procura o posto de saúde, para que você tenha ali um diagnóstico mais preciso, mais rápido e em tempo hábil aí, para que você fique aí com a gente mais tempo. Agora, o quinto ponto desta nossa conversa aqui entre mitos e verdades sobre a dengue não é possível evitar a dengue, doutor Luiz? Olha, na situação social que nós temos, fica um pouco difícil o controle, mas a partir do momento que há uma conscientização da população, nós podemos reduzir muito essa chance de desenvolvimento da doença, não só da dengue, porque o Aedes aegypti, ele transmite outras doenças, como a febre amarela, como a chikungunya, né? Como a zika. Então, eu acho o seguinte, o ideal é que tenha um controle do ponto de vista epidemiológico para a gente controlar a doença. Isso é importante, então, para a gente pensar que, basicamente, aí é um mito, que dá para evitar, sim. Né? Então, parte agora de um controle epidemiológico para a gente poder também chegar a esse ponto da gente evitar completamente, né? Passo a passo. Agora aqui, doutor, mais um para a gente colocar aqui para o nosso telespectador aprender sobre a dengue e para a gente tentar, pelo menos, controlar e evitar, né? Na tela, por favor, o tratamento consiste basicamente na hidratação e no uso de sintomáticos. Mito ou verdade? É verdade. Não existe um tratamento específico para o vírus, né? Então, o que a gente precisa fazer é controlar as manifestações clínicas, né? São o uso dos sintomáticos, né? Que aí a hidratação, que vai entrar naquela questão da febre, das dores, né? Isso. E a hidratação para prevenção do quadro de choque, perda de líquido e queda de pressão. Né? Lembrando bem que os sintomas iniciais da doença são muito inespecíficos. Eles podem se confundir com outras doenças, que é o quê? Febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor nos olhos, dor nas pernas, né? Então, esses sintomas, gripe forte dá isso. Sim, né? Confundem com vários casos de infecções virais. Ah, mas aí minha pele não teve ali nenhuma mancha, então é gripe. Não necessariamente. Não também. Necessariamente, porque teria que ter alguma alteração de coagulação para ter aqueles pontos avermelhados, que inclusive se confundem com outras doenças, né? Rubéola, sarampo, exantema súbito, são todas essas doenças que às vezes se confundem com dengue.
Estão gostando da aula aí, pessoal, sobre a dengue? Então, consciência é tudo, educação é tudo. Outra pergunta, 7º mito ou verdade aqui para o Dr. Luiz Wellington, médico e infectologista. O ovo do mosquito, ele pode se manter viável por mais de 1 ano sem água? Mito ou verdade? Pode se manter muito tempo, sim. Né? Existem casos já relatados de ovos do Aedes que ficam permanentes durante um certo tempo e que levam ao desenvolvimento de doenças futuras quando essa possibilidade de contaminação. Né? Então não existe isso. O ovo ele demora 1 semana, pode não ter mais transmissão. Sim, pode haver sim, é verdade. Então vamos para a próxima aí, que só é preciso preocupar-se aí com a proliferação do mosquito durante o período chuvoso. Na época do verão, quando você tem temperaturas mais elevadas, quando você tem a condição de habitar, né, para o ovo e para o desenvolvimento do mosquito, a doença ela é muito mais epidêmica. Né? É lógico que na época de inverno e em outras épocas há uma queda, mas mesmo havendo possibilidade de desenvolvimento do ovo, pode haver ainda contaminação. Então, preocupar o tempo todo, o ano todo, não dá para baixar a guarda. Só a fêmea pica ou não? Só a fêmea pica. Só a fêmea pica. Então, pessoal, depois de vocês aí acompanharem esses 2 bate-papos, primeiro com a Carol, agora comigo aqui, nós precisamos então agora partir para a ação. Conhecimento já veio, agora é a prática para que a gente consiga aí gerar esse novo tempo aí sem o Aedes aegypti para poder dengue, chikungunya, zika, vocês têm todo, vamos acabar com isso. Não é, doutor? É isso aí, é preciso combater e parte da gente. De volta no nosso De Tudo Um Pouco, com de tudo muito pra você, gente. Ó, programa bom, tem o quê? Tem música boa que atrai a presença do Senhor. Eu sei que você já está recebendo aí ao longo do programa, mas vamos bater um papinho aqui com ela, com a querida Daniele Magalhães. Que delícia te ver. Seja bem-vinda. Gente, ela veio que a gente viu uma foto nossa. É verdade. Uma foto de alguns anos atrás. E nós descobrimos que a gente está mais bonita. É isso aí, nós melhoramos muito. É verdade. Eu lembro que eu falei com ela assim, ô Dani, você me faz lembrar uma pessoa? Pode contar? Pode contar. Eu falei, ela cantando e olhando, eu falei, você me faz lembrar a Aline Barros. Pode contar, porque eu sou muito fã dela também. É uma bênção, ela né? É uma bênção. Ah, eu gosto muito dela. Com uma carreira tão grandiosa. Né? Referência, né? Uma referência, pioneira, né? É verdade, então, a gente com certeza. Tem que tem alcançado sempre. Tantas pessoas, né? Verdade. Ser lembrado por gente boa é muito bom, muito né? Bom, muito bom. E aí ela falou, você me falou isso. Aí me mostrou a foto. É verdade, é verdade. Isso. Dani, conta pra gente, tem coisa nova chegando. É verdade. Eu tô muito feliz, primeiramente, de estar aqui, né? A gente começar o dia louvando ao Senhor. Amém. Ouvindo esse devocional tão que nos preenche, né? Que Amém. Nos enche da presença do Espírito Santo, é muito bom. Mas Deus tem feito algo grande na minha vida. Amém. Hoje eu tenho a oportunidade de estar na TV Alterosa também, no programa Flash Minas, lá no Show de Calouros. Então, a gente está lá no júri. Sim. E tem sido muito bacana, muita gente boa também cantando gospel, cantando música para Deus, para o Senhor Jesus. E a gente tem essa novidade agora, que a gente está fazendo um trabalho novo para criança, em parceria com o Xaropinho, né? Com o pastor Eduardo Mascarenhas. E aí a gente está fazendo um trabalho muito especial, muito bacana, selecionando esses trabalhos. Sim. E não somente na música, pastora, mas também na área pedagoga, né? Com trabalhos, né? Eu estou estudando psicologia há 3 anos. E aí Deus tocou no meu coração para estar fazendo também esse trabalho para as crianças. Você imaginava quando você começou a ministrar que você às vezes alcançaria a criança, ou isso nunca tinha vindo no seu coração Então, antes? É algo muito interessante, porque eu nunca pensei em trabalhar para as crianças, né? Inclusive na igreja eu sempre trabalhei com jovens, né? Tá aqui meu amigo Paulo Luciano, cantor, adorador, amigo da família. Seja bem-vindo, Paulo. Que sempre nos acompanhou na igreja também, né? E eu sempre trabalhei com adolescentes, com jovens, mas desde quando eu gravei meu primeiro
primeiro CD, as crianças gostavam muito. Olha! E nem era um trabalho direcionado para elas. Sim. E assim, onde eu estava chegando, eram crianças, vinha escolinha, querendo cantar, dançar música, tirar foto. E aí Deus foi colocando o coração. Quando as coisas são de Deus, sim, Ele cria esses espaços, gerando, Ele cria, né, as oportunidades, e aí a coisa flui, acontece, e Ele faz a obra dele. E né? como tem sido as canções? Deus tem trazido para vocês estão pegando canções, como é que tem sido esse processo? Então, esse último trabalho que eu fiz, tem 6 músicas do Anderson Freire, né, que é uma bênção. Compõe demais, é algo assim, inspirado por Deus. E eu não sou compositora, mas o Senhor, Ele me abençoa também, Amém. me dá, fala comigo através, né, de algumas canções, e aí eu gravei algumas minhas também. E das crianças? Então, das crianças a gente tem do pastor Eduardo Mascarenhas, sim, vai ter música minha também, e nós estamos aí ouvindo, selecionando outras canções. Quando é que vem isso daí? Ah, não vai demorar não, a gente está fazendo um trabalho muito bacana em desenho, para clipes, então em breve tá aí, eu quero voltar aqui para trazer a novidade para vocês. Nem um coro? Ah, vamos deixar, eu não ensaiei Nem com um o meu coro? amigo Paulo Luciano, né? Nem um coro? Na capela? Não, mas tem só um pedacinho, que Isso. é uma música muito linda, que fala o seguinte: nada é impossível pra quem tem Deus no coração. Nada é impossível pra quem tem Deus no coração. Aí o xaropinho entra brincando, é muito bacana. Que delícia! Vai ser um tempo muito precioso, muita alegria, Vai ser, né? sim, eu tenho certeza. E a gente precisa, né, A gente está Dani? precisando disso, de plantar isso nas crianças. Até porque o momento político que a gente tem vivido, Sim. essas ideologias, então a gente precisa de pessoas para trabalhar com essas crianças, porque eles são o futuro da igreja, eles Isso são mesmo. a geração escolhida por Deus para estar continuando esse ministério, né? Porque muitas vezes, né, a gente vê até outras crianças, hoje, fora do mundo cristão, não tem nada o que oferece. Então eles vão ouvindo coisas que não tem nada a ver com a realidade Sim. dele. Porque eu lembro da minha época, quando eu, né, novinha, eu ainda não conhecia Jesus, mas tinha umas músicas mais infantis, umas coisas mais de menininho. Ursinho Plimpão, umas coisas assim. Você lembra? Você, não sei se você Paulo lembra. Luciano lembra. Você, não sei se você lembra, pela idade, mas hoje não tem. E você sabe que... tudo muito sensualizado, tudo muito erotizado, Exatamente. tudo muito adulto, né? As roupas também, Oh, né? Não é só as músicas, porque as crianças de hoje em dia lá fora, né, fora da igreja, elas dançam músicas seculares, Sim. músicas para adultos, né? Como adulto, dançam como adulto, Isso, né? e que tem letras assim, até para nós, né? É difícil de ouvir. Sim. E não é só nisso, é na roupa. Os pais têm comprado roupas para as crianças, não é de crianças, né? Vestem roupas de adultos. Então, como vai ficar depois essa criança, esse adolescente, esse jovem? Eu vou pedir para você cantar. Qual vai ser a canção? Sim, vou cantar uma canção, então, que o Senhor me deu. E eu quero até mostrar aqui, gente. Ó, peraí. CD da Dani? Onde que as pessoas podem também ter acesso, Dani? Então, tem nas lojas físicas, inclusive esse CD foi disco de ouro, pastora Carol. Que foi bênção! uma bênção mesmo, em venda física, né? E Glória 40 a mil Deus. cópias vendidas em todo o Brasil. E também tem nas plataformas digitais, tem meu trabalho no YouTube, no Instagram, Daniele Magalhães Oficial. Você entra, Daniele Magalhães Oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook. Sim. E é uma bênção sempre. Fidelidade e fé é o nome, Fidelidade e fé. Porque é algo que a gente precisa, nós temos que ser fiel. Deus, Ele é fiel, mas nós precisamos ser fiel e ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas sem a fidelidade, Deus também não pode cumprir aquilo que Ele promete para nós. Dani, qual vai ser a canção? Tua presença é meu prazer. Fica à vontade. Não há lugar melhor para estar do que em tua casa, em tua presença, Senhor. Leva-me, ó Pai, ao teu esconderijo, pra mais perto de ti. Meu coração anseia por ti. Meu coração espera em ti.
leva mais além, que me faz correr pra ti, Jesus. Muito bem, pessoal, música aí com Daniele Magalhães, ao vivo, daqui a pouco vai cantar mais pra gente, não é isso? Muito bom. E agora eu vou falar de uma novidade para todos vocês que estão aí nos acompanhando, e eu falo com muita alegria, porque o Ministério da Família da Lagoinha está com uma nova identidade. Exatamente, agora chama-se Lagoinha Gerações. Então, sobre isso que vamos conversar agora com a Pamela Oliveira, que é a secretária ministerial aí do Lagoinha Gerações. Até então, Lagoinha Família era a nossa secretária lá. Bom dia, Pamela. Bom dia, pastor. Você tá joia? Joia. Quando eu era o líder do ministério, você não vinha aqui. Agora mudou, você tá vendo, né? Tá vendo, pessoal? Isso aqui que é decepção de pessoas. Imagina, pastor, que isso. Pamela é uma jovem aí que sempre nos ajudou ali no ministério, né? Desde quando eu assumi, lá em 2016, e ela veio caminhando, conhece todo o processo, nos auxiliando. E agora falar dessa mudança grande e muito importante, né? Significativa. Por que Lagoinha Gerações, Pamela? Então, pastor, com o intuito de abraçar desde a terceira idade até o Kids, surgiu-se então a Lagoinha Gerações, né? O pastor Richard, ele teve a honra de poder assumir logo depois do legado que o senhor deixou para nós. E então um dia ele estava no culto e o senhor mostrou isso a ele. E aí ele viu gerações. E logo, para que confirmasse isso, ele logo então começou, o Senhor trouxe ao coração dele, né, a mensagem de que Deus é um Deus geracional, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E então ele
começou a pensar nisso, aprimorar a ideia, e aí nós percebemos que, além da família ser a base da igreja, nós temos todo o conteúdo para que essa geração realmente ela exista, né? Desde o Kids até a melhor idade. Então, por isso surgiu o Lagoinha Gerações, então, a fim de unir isso tudo. Cuidado sistêmico, né? Onde a pessoa, chegando na igreja, seja a forma que for, ela já vai ter esse cuidado familiar, independentemente da sua faixa etária. Exatamente. Com essa fusão de todos os ministérios envolvidos nessas faixas. Sim. Não é isso? Isso. Aí, então, por exemplo, a criança, nasceu uma criancinha. Aí, o cuidado no Kids, essa criança está sendo ministrada. Mas aí tem o cuidado dos pais Isso. com os ensinamentos. E assim vai até chegar lá velhinho. Até chegar à melhor idade, né? Que legal. E agora, Pamela, dentro dessa condição assim do ministério, com essa nova identidade, o objetivo também é alcançar todas as nossas lagoinhas com o mesmo padrão também, para que a gente cuide de todo o nosso rebanho de uma forma assim, vamos dizer, pelo menos padronizada. Por aí? Exatamente, né? A ideia é que se expandam em outras lagoinhas e, por exemplo, o mundo tem problemas e nós, como igreja, somos a resposta. Então, a ideia é que esse cuidado atinja não somente a matriz, mas como todas as outras que carregam a identidade da lagoinha. Chique demais. Então, agora nós vamos ver um vídeo institucional que nos fala um pouquinho dessa ideia para você de casa saber que Lagoinha Família agora é Lagoinha Gerações. Roda. O Senhor Deus disse a Abraão: eu te abençoarei e tu serás uma bênção. E diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito nosso hoje em Lagoinha é exatamente nos apropriarmos desta bênção que veio para Abraão, mas veio de uma forma tão linda através de Jesus Cristo. Hoje, todas as expressões da família estão dentro desse novo projeto. Não é apenas um novo nome, Gerações, é muito mais do que isto. Queremos cuidar de cada área da família. Queremos realmente ver as famílias de Lagoinha crescendo na graça e no favor de Deus, o nosso Pai. Eu sei que uma nova geração vai brotar. É uma geração hoje que está aí, tão pequenininha, os bebês, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos. Queremos contemplar a necessidade de cada área na família. Por isso que Gerações não apenas nasceu dentro do coração de alguns irmãos, nasceu dentro do coração de Deus, e o nosso chamado como igreja é de uma forma tão linda cuidar de todos os irmãos, e queremos ver realmente Lagoinha uma grande família, grande para servir, mas tão pequena para se importar com cada membro. Um beijo para vocês e louvo a Deus pela atitude de todos que estão à frente. Uau, esse é o nosso pastor Márcio, uma visão incrível e principalmente aí sobre esse aspecto do cuidado. Pastorzão, né? Pamela, o pastor falou ali desse cuidado. Então, cuidar do rebanho de uma forma mais padronizada e tudo, também tem a aplicabilidade de todas aquelas ferramentas que já vinham sendo trabalhadas no cuidado dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos casais, a formação da família, dos jovens, dos relacionamentos. Vai compreender tudo isso. Sim. E para todas as lagoinhas? Sim, sim. E agora em formatos diferentes, né? O Senhor nos deu a graça e ferramentas para produzir até um próprio material da igreja mesmo. Muito bom, gente. Então, aguardem as novidades, está sendo feito, o pessoal está sendo treinado para poder levar a Lagoinha Gerações para o mundo inteiro. Então, você pode e deve ser cuidado também aí com a gente, porque nós queremos levar a palavra de Deus, principalmente nesse tom especial que é a família. Pamela, muito obrigada. Obrigado pela presença aqui. Um abraço, pastor Richard, pastora Priscila, todos os nossos pastores lá do Lagoinha Gerações e Lagoinha Buritis, um polo, vai ser um polo aí de cuidado também. Não é isso? Isso. Obrigado. Obrigada. Gente, eu vou pedir a sua licença, pode aguardar aqui um instantinho. Enquanto eu vou ali me juntar com Carol, olha só esse VT falando de Lagoinha Gerações, que lindo. Roda.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.